Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é eliminatória, na verdade é a repescagem para Euro, que seria em 2020, vai ser em 2021, e mais especificamente sobre a Noruega fora da Euro em 2021. E por que a Noruega virou o assunto? Porque nas últimas semanas, meses, muito tem se falado sobre essa questão da geração da Noruega, da virada, da possível virada para tentar se colocar nas principais competições, muito baseada em dois grandes nomes, né? A Noruega tem Haaland e tem o Odegaard, ou seja, dois jogadores de grande projeção mundial atualmente, e principalmente que no ano de 2020 ou na temporada 2019-2020 deram saltos consideráveis. O Odegaard foi um grande destaque, principalmente da primeira parte do Campeonato Espanhol com a Real Sociedad, agora faz parte do elenco do Real Madrid, então foi chamado de volta para fazer parte dos planos do Zidane, e o Haaland foi o que todo mundo sabe que foi, né? Uma máquina de fazer gols. Cheguei a gravar vídeo sobre isso aqui, sobre o padrão dos gols, como a explosão dele, a leitura dos espaços e a velocidade para chegar antes dos zagueiros acaba tornando os gols dele muito parecidos, mas uma máquina de gols. Primeiro com a seleção da Noruega no Mundial Sub-20 no ano passado, aí depois a ascensão muito rápida dele na equipe do Salzburg também, né, no Red Bull Salzburg, na fase de grupos da Champions, depois chegando ao Borussia Dortmund causando um impacto imediato. Então, com esses dois pilares, muito se espera que a Noruega consiga se reerguer, consiga voltar a disputar as principais competições. E numa Eurocopa que desde a última edição, né, desde 2016, passou a ter mais equipes, foi de 16 para 24 seleções, era sim muito possível que a Noruega disputasse. E aí vamos lembrar, né? A Euro tem agora a definição das 4 últimas vagas para a edição que passou a ser em 2021. Então é uma espécie de uma repescagem, são 4 chaves diferentes e a Noruega foi eliminada ao perder para a equipe da Sérvia. Tudo em jogo único. Daqui a pouco eu falo sobre os quatro caminhos diferentes, as 4 finais por vagas, por essas últimas vagas na Euro. Mas a gente pode falar um pouco sobre essa questão da Noruega. Eu abro aqui a caixa de comentários para vocês. Primeiro, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, mas deixa acima de tudo no comentário se pra você isso é uma decepção, se você esperava a Noruega na Euro, principalmente por ter nomes como esses dois, eu vou falar de outros nomes também, se você acha que isso é natural, se você acha que é um exagero imaginar que a geração da Noruega deu um salto apenas por esses dois pilares, por esses dois expoentes que a Noruega tem hoje. Então fica à vontade, participa aqui, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que a Noruega não tem ainda uma geração, por exemplo, para a gente querer comparar com outros saltos de gerações que representaram isso. Talvez o caso mais extremo seja o da Bélgica, né? A Bélgica teve de fato uma virada de geração que mudou completamente a realidade da seleção do país. De uma seleção extremamente limitada, sem grandes destaques, para um festival de destaques das principais ligas europeias. Só que ao falar de uma troca de geração, a gente não pode pensar apenas nos caras que puxam, ou nesses expoentes. Porque você tem que tentar pensar num equilíbrio de time. E equilíbrio de time significa uma base, um nível médio acima, né? Isso a Noruega ainda não tem, ela até pode passar a ter. A Noruega está fazendo uma transição aí de nomes do Mundial Sub-20, por exemplo, do ano passado, com outros nomes que já tinham se firmado, mas precisa ainda dar um suporte maior. Diante da Sérvia, por exemplo, a Sérvia foi bem superior, a Sérvia dominou o jogo, fez 1-0, depois a Noruega acha o gol de empate, a Sérvia acaba vencendo a Noruega apenas na prorrogação, 2 gols do Milinkovic-Savic, que sai do banco inclusive, mas o Tadic fez uma partida muito boa, encontrando os espaços às costas dos volantes da Noruega, o Kolarov fez um grande jogo também como zagueiro pela esquerda, no trio de zaga, distribuindo o jogo a partir dali, muitas inversões pro Lazovic, por exemplo, na ala direita, para chegar e criar jogadas, Mitrovic dando um incômodo grande, como eu falei, o Milinkovic-Savic sai do banco para desequilibrar a partida, banco que também teve entrando em campo Milivojevic, o Milenkovic, um zagueiro importante desse trio de zaga também da seleção da Sérvia. Então é uma Sérvia que tem jogadores importantes em todas as faixas do campo. E não é de agora. E olha que a gente tá falando da Sérvia, que é uma seleção que, historicamente, se a gente olhar para esses últimos 15 anos, ela quase sempre esteve abaixo do que o elenco dava a entender que ela poderia chegar. Então a Sérvia é uma seleção que virou, ao longo dos anos, uma seleção subaproveitada em termos de capacidade do elenco e de nomes importantes em ligas importantes. Algo que a Noruega ainda não tem, tá começando a ter. Então, ao olhar para o trabalho do Lasse Lagerbäck, por exemplo, a Noruega tem um time agora que apresenta um potencial para apresentar mais repertório. O jogo da Noruega diante da Sérvia foi fraquíssimo, foi muito pobre. Então é sim uma seleção que tem bons nomes, por exemplo,
O Odegaard é o meia pela direita nessa segunda linha com 4. Ele de um lado, o Johansen pelo lado esquerdo, os dois centralizam e jogam à frente dos outros dois meio-campistas, né, na saída de bola. O Berg e nessa partida foi o Henriksen também formando essa dupla. Então, ó, Berg, jogador com experiência, que está na Premier League. O Johansen, jogador com alguma experiência, ainda que pequena, mas dentro da Premier League. Odegaard, jogador destaque de La Liga, atualmente fazendo parte do Campeonato Espanhol. No comando do ataque, o Sorloth acabou de se transferir para o Leipzig. Teve uma passagem rápida na Premier League pelo Crystal Palace, teve destaque no Campeonato Turco na temporada passada com o Trabzonspor, jogando ao lado do Haaland. Então é uma Noruega que eu tô pegando do meio para frente, porque ela pode elaborar melhor os seus ataques, ela pode ter mais noção do que fazer nos momentos com bola. Mas diante da Sérvia foi um jogo muito pobre. E aí também vale questionar um pouco a linha de trabalho, porque o Lasse Lagerbach é um treinador que várias vezes já tem ótimos trabalhos ao longo da carreira, dentro de um padrão muito bem definido, daquele time mais quadrado, daquele time mais pragmático, mas que sabe competir, que é competitivo ao seu estilo. Talvez a Noruega agora, até para tentar dar um passo adiante, precise pensar em mudar um pouco as suas ideias para tentar potencializar jogadores de mais qualidade. No jogo com a Sérvia, a Noruega nem teve um trabalho melhor de posse de bola, nem conseguiu inserir tanto o Odegaard no jogo, principalmente no primeiro tempo, que foi fraquíssimo da Noruega, e nem conseguiu explorar muito a sua dupla de ataque. Olha que é uma dupla de ataque que tem capacidade para se virar na bola longa, numa ligação mais direta, ganhar a primeira bola e ter velocidade para atacar as costas de defesa na segunda bola, principalmente pelo que o Haaland oferece, né? O Sorloth é um jogador que também se movimenta, embora tenha muita força física. Então a Noruega pode apresentar mais. Acho sim uma decepção o nível de jogo que a Noruega apresentou. Agora, é uma grande decepção a Noruega ficar fora da Eurocopa? Não sei, eu acho que a Sérvia tem um elenco mais completo, a Sérvia tem um time melhor, se a gente for olhar de novo para nível médio das peças nos diferentes setores. É frustrante porque a gente não vai ver na Euro alguns jogadores que fazem parte de uma geração promissora. O Haaland com 20 anos, o Odegaard com 21, são jogadores muito jovens. Tem o Haug agora, que chegou ao Milan como aposta, depois de se destacar pelo Bodo Glimt da Noruega. Cheguei a falar sobre ele no vídeo, sobre os garotos que têm jogado no Milan também. Então é sim uma Noruega que está tentando mudar, mas em nível de jogo, não surpreende que fique fora. Em potencial, talvez a próxima Euro, a Euro em 2024, seja o momento para a gente ver esse elenco um pouco mais maduro. E idade, Odegaard e Haaland, obviamente, tem para jogar em outras Euros aí pela frente, eventualmente Copa do Mundo também, pensando que a Copa, a partir de 2026, passa a ter 48 seleções, o leque fica mais aberto. A Noruega é uma seleção que pode sim passar a pleitear uma vaga, a tentar brigar por essa vaga. Vamos dar uma passada aqui então nos confrontos. Eu falei que são 4 confrontos agora, são 4 finais que vão decidir as últimas 4 vagas dentro da Euro do ano que vem. O primeiro, até para falar primeiro sobre esse, né, que teve a Sérvia, não é necessariamente na ordem, mas a Sérvia vai encarar a Escócia agora na decisão. E o vencedor desse duelo, aliás, todas as finais vão ser no dia 12 de novembro, o vencedor de Sérvia e Escócia cai no grupo de Inglaterra, Croácia e República Tcheca. Então tem uma possibilidade aí. De qualquer forma, vai ter um duelo regional importante. Ou a Inglaterra encarando a Escócia, ou a Sérvia encarando a Croácia. E tende a ser um bom grupo dentro da Euro também. A Sérvia tem mais time do que a Escócia, mas jogo único não dá muito para prever as coisas. Outro confronto decisivo, Hungria e Islândia. A Islândia, mais uma vez, podendo chegar a uma competição importante. Esse é um ponto bem relevante. Ainda mais um vídeo falando sobre geração. Essa geração da Islândia conseguiu dar um salto completamente fora do radar, fora dos planos, e conseguiu chegar a esse nível, né? Foi destaque na Euro 2016, disputou a Copa em 2018, pode disputar a Euro agora em 2021, se conseguir bater a Hungria. O jogo é em Budapeste no dia 12 de novembro. A questão é que vai cair no grupo mais complicado da Euro, né? O grupo pesadíssimo que tem Alemanha, Portugal e França. Esse é o grupo que vai ter o vencedor de Hungria e Islândia. Mas a Islândia é sempre um tópico importante quando a gente fala de geração e de seleções que conseguiram dar um salto nesses últimos anos. Irlanda do Norte e Eslováquia, o vencedor desse duelo. Aí tem até um ponto importante, né? A Irlanda do Norte eliminou a Bósnia, que seria até o time da casa nessa final. Então a Irlanda do Norte elimina a Bósnia, que em tese seria uma seleção até com nomes mais relevantes, mas Irlanda do Norte e Eslováquia disputam essa vaga, que é para o grupo de Espanha, Suécia e Polônia. Então esse é o outro confronto. E por último, Geórgia e Macedônia do Norte disputando a última vaga. A Macedônia do Norte conseguiu bater Kosovo, então era até zebra dentro desse duelo, de certa forma.
pela ascensão ainda que recente, né, da seleção kosovar, e a Geórgia, que tem sido uma das seleções, para quem me segue no Twitter sabe que eu tenho falado sobre ela de 2018 para cá, dessas seleções, das divisões abaixo, quando a gente fala de Nations League na Europa, é uma das seleções mais interessantes, porque tem jogadores jovens que vão conseguindo mostrar um bom futebol. Então a Geórgia já tinha feito uma boa Nations League passada também. É uma seleção desse lado B, ou C, ou D da Europa. Uma seleção legal de acompanhar. Enfrenta a Macedônia agora nessa disputa pela vaga no grupo de Holanda, Ucrânia e Áustria. Então esses são os 4 confrontos, as 4 finais das 4 últimas vagas, pensando em Euro 2021. E o destaque desse vídeo foi mais em cima da questão da Noruega, que tem uma geração, sim, que tem jogadores importantes, mas ainda precisa provar se é uma geração inteira que vai conseguir mudar esse patamar, esse nível da Noruega dentro das competições continentais e eventualmente até das competições mundiais. Ainda acho muito cedo para comparações com outros saltos relevantes que a gente viu ao longo desses últimos anos. Eu falei da Bélgica, falei da Islândia, talvez a Islândia seja um exemplo mais próximo, porque a Islândia não tem um time inteiro, um elenco inteiro de jogadores relevantes nas principais ligas europeias, longe disso, né? A Islândia tem sim alguns jogadores, mas conseguiu como equipe, como time, um salto muito fora da curva para conseguir competir bem dentro das competições nesses últimos 5 anos, pelo menos. Acho até que já tem um pouquinho mais desde o início dessa projeção da Islândia. É isso, conto com os comentários de vocês, quero saber o que vocês pensam aí dessas gerações de seleções que estão tentando subir o nível, se vocês acham uma decepção a Noruega, uma frustração, a Noruega ficar fora da Euro 2021. Outros jogadores importantes, vocês podem citar, eu sei que muita gente adora fazer seleção de quem não vai jogar, os grandes jogadores que ficam fora das competições de Copa do Mundo, de Euro. Da Euro, certamente Odegaard e Haaland estarão nessa seleção aí dos ausentes da Eurocopa. Um abraço para todo mundo e até a próxima.